Então vamos lá, terceiro e último vídeo dessa tarde, 18 de setembro de 2021. Nós estamos aqui na questão 915, estamos estudando o livro terceiro, capítulo 12, Perfeição Moral, e estamos no item 2, né, do egoísmo, item 3, do egoísmo. E nós vamos para a questão 915. Hoje nós vamos até 917, gente, então tá pouquinho. Mais ou menos. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto na Terra? Então, veja, ele falou lá atrás, ó, tá fundado no interesse pessoal, o que eu tenho que fazer? A gente tem que se educar, é uma questão de educação. Precisa primeiro educar o homem para depois modificar as instituições. E aí, mas ele fala que é inerente à espécie humana. Então, não sou só eu, são todas as pessoas. Não é uma modificação minha que vai modificar tudo. A modificação tem que ser social, né? Tem que ser da grande maioria. E aí, olha a resposta. É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Então não é a humanidade que é egoísta, são os espíritos encarnados que têm ainda o egoísmo enraizado em si mesmo e por isso a humanidade está egoísta. Ora, os espíritos se purificam e nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante de caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? E se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então veja, como que eu vou fazer o egoísmo ser extirpado da nossa sociedade? Progredindo. Como que eu progrido? Me educando, dominando as minhas más inclinações. E aí ele dá uma resposta aqui que eu acho fantástica, né? Não existem pessoas que são muito humildes, né? Que são praticantes da caridade. E se a gente for elencar aqui, a gente vai falar vários nomes, né, que a gente conhece aí, que são exemplos de abnegação, de trabalho ao próximo. Nós temos muitos exemplos. E se essas pessoas fazem isso, por que é que eu não faço? Por que que as outras pessoas não fazem, né? Todos nós podemos fazer. É só uma questão da gente se propor a isso, se propor a nos melhorarmos todo dia. Questão 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade da sua extinção. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão os homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então veja, olha a nossa responsabilidade, que coisa, né, gente? A civilização, ele coloca aqui, mas a civilização parece fazer com que o egoísmo fique mais, reverbere mais, né? Todo mundo fica sabendo, tá vendo. Olha a situação. E aí ele fala que o mal tem que aparecer muito, a gente tem que ficar numa situação muito ruim para perceber que aquilo é ruim e para começar a combatê-lo. Então a gente começa a ver aí muitos trabalhos que são feitos pelo mundo
em prol das pessoas que têm menos condições de vida, em prol dessas pessoas, para que elas possam melhorar e tal. Então, a gente percebe que está havendo já hoje, né, um movimento aí da sociedade se organizando em grupos para que as pessoas sejam atendidas, sejam acolhidas, sejam respeitadas. Então vai ser fazer com que essa pessoa tenha um apoio para se reerguer. Claro, estamos ainda no começo do caminho, mas já estamos no começo. Resta a gente agora respirar fundo, agarrar as rédeas disso e continuar o trabalho, né? A gente não precisa ir longe. Nós podemos ajudar quem está do nosso lado, né? Tão fácil. Não muito, né? Porque eu tenho que sair de mim mesmo e ir ao encontro do outro. E isso é tão difícil, né? A última questão de hoje é uma questão tão gostosa, gente. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Aí aqui nós temos uma resposta assim bastante grande e temos um comentário. Eu vou ler a resposta, mas o comentário eu vou só falar para vocês, tá bom? Senão vai ficar muito chato, você não falar, nossa, essa Kátia hoje deu relaxo comigo. Então vamos lá. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem anda muito próximo da sua origem. Ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão de que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, olha aqui, ele fala que o egoísmo realmente é aquilo que a gente vai mais sofrer para desenraizar, porque ainda estamos muito no começo do nosso processo evolutivo, a gente ainda está muito ligado à matéria, e o egoísmo, ele também é muito ligado, essa influência da matéria é muito grande. Então, a gente só vai fazer com que esse egoísmo se enfraqueça quando a gente tiver uma predominância da vida moral sobre a vida material. E quando vai ser isso? Quando a gente estiver progredido. E como que eu vou progredir? Fazendo aquele trabalhinho de formiguinha de todos os dias, né? O espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, bem compreendido, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Então veja, né, qual é a importância desse personalismo diante da eternidade que somos. Qual é a importância desse personalismo, sabendo que daqui a algum tempo estarei reencarnado com outras roupagens, com outras condições, né? Qual a importância dessa situação, sabendo eu que ao desencarnar eu vou ter aí que prestar contas, né? De tudo isso que eu fiz durante a minha encarnação. Então, destruindo isso, a gente começa a perceber que o egoísmo começa a desaparecer. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo o que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais que dos outros. Então veja, o que ele está dizendo aqui?
Quando uma pessoa vê que a outra pessoa está mais preocupada com si própria do que com o outro, ele fala, bom, se ele está se preocupando só com ele, é melhor eu me preocupar só comigo e deixar ele para lá, né? Então é um ciclo, né, que vai se retroalimentando. Ele vai aí, é um círculo vicioso, né? Ele fica aí se retroalimentando, porque o olho não faz, então eu também não faço, e aí ele olha para mim e fala, ela não faz, então eu também não vou fazer. Então fica nessa disputa e ninguém faz nada. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo, de homem para homem, e este pensará menos em si mesmos quando vir que os outros homens o fazem. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Então, quando você quebra essa corrente, né, de ele não faz, então eu também não vou fazer, já que eu não estou fazendo, o outro também não faz, a gente começa a colocar uma questão de fraternidade aí no meio, as pessoas começam a perceber e falar, olha que legal, podemos fazer assim. E aí isso começa a modificar essa situação. Então, e aí coloca, ó, em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude que está aberto o reino dos céus. A eles que no dia do juízo, a eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo será posto de lado e sofrerá no abandono. Então veja, é hora da gente começar a dar um passo adiante, né? E sair dessa roda viva, né? E começar aí a esse trabalho. Bom, aí no comentário, olha lá, 12 minutos já, gente. A gente vai falar um pouco sobre o egoísmo e ele fala o seguinte, que é necessário combater o egoísmo como se combate uma epidemia. Então, para combater uma epidemia, eu tenho que conhecer a causa da epidemia. Porque se eu não conhecer, qualquer remédio que eu fizer não vai fazer efeito. Eu conhecendo a causa, aí eu vou entender qual é o melhor remédio. E a hora que o remédio aparece, o que acontece? Eu só tenho que fazer, eu só tenho que administrar esse remédio. Agora veja, o tratamento vai ser longo, né? A gente vai ter aí que trabalhar muito nisso, até que a gente consiga sair dessa situação, porque a gente tem muita coisa para entender. E é só a educação que vai conseguir fazer a gente se modificar. Mas uma educação que construa homens de bem, uma educação de valores, uma educação de sentimentos, né? A gente precisa fazer pela moral tanto quanto a gente faz pelo intelecto, porque aí a gente vai começar a ver como as pessoas são, como as pessoas reagem, né? O homem, então, ele vai ser feliz porque o outro também é feliz. Portanto, gente, a gente termina com aquela citação que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Gente, terminamos nesse sábado. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Fica a dica aqui para ler direitinho aquele comentário que vale muito a pena. É um texto muito legal de ser visto, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Até a próxima!